Companheiros, nós então vamos ouvir o nosso amigo, o Diego. Ele é do núcleo Espírita Lã de Melo, na Taquara, e é quem fará para nós o estudo de hoje. Que Deus o ampare. Obrigado. Oi, boa noite. Está todo mundo ouvindo? Boa noite. Antes de começar, eu queria só dizer que eu estou muito orgulhoso de estar aqui na casa de Eurípides hoje. Queria dizer também que eu fiquei muito emocionado quando entrei aqui. Eu vi pessoas cantando tão lindamente essa música, as músicas que foram cantadas. E eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo hoje também, tá? A gente vai falar hoje sobre o capítulo 18 do Evangelho. Capítulo 18 é muitos os chamados e poucos os escolhidos. O capítulo 18, ele começa com a parábola do festim de bodas. Eu trouxe aqui a parábola, vou ler rapidinho para vocês, se vocês não se incomodarem. E respondendo Jesus, lhes tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei, que fez as bodas a seu filho, e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram a ir. Enviou de novo outros servos, com este recado: Dizei aos convidados: Eis que tenho preparado meu banquete. Os meus touros e os animais cevados estão já mortos. E tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite. E se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara e, depois de os terem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar os seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, com efeito, estão emparelhadas, mas os que estavam convidados não foram dignos de se acharem no banquete. Ide, pois, às saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver o que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: Atai os pés e as mãos, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. As parábolas, gente, como a gente sabe, são narrações alegóricas que Jesus recorria frequentemente, porque ele achava que era uma maneira de interessar melhor a quem estava ouvindo. Ele sabia que era muito mais fácil assimilar e reter qualquer ensinamento quando é materializado, como a nossa amiga fez a história do leão, fez a história do elefante. Quando a gente tem essa noção de imagem, a gente retém melhor a informação. A parábola das bodas, ela parece ser uma história assim, bem fantástica, meio fantasiosa. Ela narra o casamento de um príncipe para o qual o grande rei prepara uma festa suntuosa, despachando seus emissários para buscar os convidados. Alguns dos servos apanham, outros morrem, ninguém aceita o convite. Finalmente, o rei manda que fossem às ruas buscar todos que se encontrassem, os bons e os maus, para a festa. Entre os que compareceram, porém, estava sem veste nupcial, e o rei ordenou que os jogassem nas trevas. A história parece um enigma no princípio, né? Mas ela simboliza a relação de Deus, que é o rei na história, com a terra, que é o reino dele. O noivo é Jesus. Seus emissários são os profetas e missionários, que pagaram com a vida a sua tarefa de convidar os homens para a verdade imortal, que traria Jesus com a boa nova da lei de amor. A humanidade, que somos nós, são os convidados. Ou seja,
Basta a gente dizer que a gente é cristão, que a gente vai entrar no reino dos céus? Não. Não basta só pregar, não basta só frequentar a casa espírita ou de qualquer outra instituição. É preciso estar vestido com a roupa nupcial. O que significa isso? É preciso fazer o bem. É preciso ter pureza no coração. É preciso, dentro da nossa doutrina, entender que fora da caridade não há salvação realmente. E isso me lembrou uma história que eu vi há um tempo atrás sobre um palestrante espírita e um senhor de idade. Esse palestrante, ele era muito requisitado, ele era visto com muito bom grado nas casas que ele falava e tal. E tinha uma casa que ele ia e que sempre ia um senhor. E o senhor sentava sempre no fundo da casa e parecia não estar entendendo, de acordo com a visão do palestrante. Ele ficava, poxa, por que esse senhor vem toda minha palestra, ele está desligado, ele não parece estar entendendo o que eu estou falando, eu não entendo por que ele vem. Passou um tempo, o senhor continuou vindo a palestra dele, ele continuou com essa indagação. Perdão. Passou um tempo e o senhor passou a não aparecer mais nas palestras do tal palestrante. E ele continuou das palestras dele e tal. Passou mais um tempo e o palestrante veio desencarnar. Quando ele desencarnou, quem recebeu ele foi o senhor, que havia desencarnado. Só que o palestrante, ele estava com pouca luz quando ele desencarnou. E que o senhor estava com uma luz gigantesca. E aí o palestrante, em estado de choque, mas o senhor está com tanta luz? Eu dava as palestras, eu via que o senhor não escutava o que eu dizia, que o senhor não estava prestando muita atenção. Como o senhor está aqui tanta luz, eu que falei tanto? Estou aqui quase que sem luz. Aí o senhor virou e falou o seguinte, é porque o senhor sabe o que o senhor falava? Ele falou, sei. O que o senhor falava, eu fazia. O que o senhor falava, o senhor só falava. Então, o que o senhor de idade pegava os ensinamentos que o palestrante trazia para a aula e colocava em prática. O que o palestrante acabou não fazendo durante a vida dele. Então, é fundamental a gente ter esse conceito na nossa cabeça, de que não adianta só a gente estar aqui hoje, não adianta só eu estar aqui falando para vocês e a gente não colocar a caridade em ação, a gente não se exercitar, a gente não fazer o bem. Porque é isso que conta, na verdade, né? E aí a gente vai passando um pouquinho e a gente entra na porta estreita, seguindo o capítulo 18. Eu faço evangelização com jovens. E tem uma musiquinha que a gente brinca com a criançada, que fala o seguinte, pela porta larga todo mundo passa, mas é a estreita que leva à perfeição. Do jeito que a gente está gordinho, não passa não. Então, assim, é uma metáfora interessante para os jovens entenderem, né? Antes da gente iniciar esse estudo da porta estreita, a gente tem que analisar o momento e o período histórico que essa citação do muitos são chamados e poucos são escolhidos foi dita. Porque o que acontece? Se a gente disser hoje assim, muitos são chamados, poucos são escolhidos, eu posso dizer isso de uma forma absoluta? Eu posso dizer que pouquíssimas pessoas vão entrar no reino do céu de verdade? A gente tem que entender o seguinte, essa afirmação é uma afirmação relativa. A gente vem de um mundo primitivo, estamos agora em provas e expiações, vamos para a regeneração e assim tudo vai. A gente tem que entender que todo mundo, mais cedo ou mais tarde, vai entrar no reino dos céus. Essa afirmação, ela foi dita, e a gente tem que entender o seguinte, se essa afirmação fosse verdade, 100% de acordo com o que a gente acredita, Deus teria condenado à perdição a maioria das suas criaturas, né? A gente
vinha de uma era em que, por presos na ignorância e por acreditarmos na unicidade da existência, que nós fomos forçados a crer que realmente pouquíssimas pessoas alcançarão o reino dos céus. Só que a gente acredita na pluralidade dos mundos. A gente acredita na anterioridade da alma. A gente acredita na reencarnação. A gente acredita no véu do esquecimento. E quando a estrada do bem for encontrada, ela vai ser a mais frequentada. Tudo é uma questão de contemporaneidade. Vou explicar melhor. Há uns 5 anos, 6 anos atrás, na nossa sociedade, não existiam, por exemplo, crimes ocorridos na internet. Hoje passaram-se os tempos e se reviu que é necessário ter uma Constituição referente a isso. Assim como nesse caso, a gente tem que entender que mais cedo ou mais tarde a gente vai chegar lá. A gente está evoluindo, o nosso objetivo é a evolução, a gente está aqui para evoluir, para aprender a melhorar, e a gente não pode desperdiçar essa encarnação, porque tem muita gente que gostaria de estar no nosso lugar. A gente tem uma oportunidade única de estar aqui encarnado e a gente tem que aproveitar isso. A porta, ela é estreita, por quê? Porque ela é a porta do bem. É muito difícil para a maioria de nós, eu inclusive, não ceder às tentações dos vícios. Comer muito, fumar, beber, das más tendências, que é falar mal dos outros, fazer fofoca, julgar os outros, não pegar o que não nos pertence, não desculpar, mentir, prejudicar, e não se esforçar em superá-las, porque exige de nós grande esforço e muita força de vontade para superar todos os nossos vícios. A gente tem que ser mais, tem que ter mais força de vontade para superar certas coisas. E eu queria fazer agora com vocês uma reflexão muito rápida. Queria que vocês parassem um pouquinho para pensassem. O que seria necessário para o resto do ano de vocês, a gente está em julho, né? Para o resto do ano de vocês, ser o melhor ano da vida de vocês? Pensem só um segundo. Pensaram em dinheiro, talvez? Pensaram em alguma viagem? Pensaram em alguma coisa, alguma oportunidade? A verdade é o seguinte, quando esse exercício foi feito a mim, a primeira coisa que me veio à cabeça foi dinheiro. Que a gente precisa de bens materiais e tal. E me foi dito o seguinte, por que para o resto do seu ano ser um ano ideal, é necessário uma coisa que está fora do seu controle? Por que você espera que venha dinheiro? Por que você não espera trabalhar? Quando você espera trabalhar, o dinheiro vem. Quando você espera alguma coisa que você possa fazer, você vai lá e pode realizar. Quando a gente espera coisas que não dependem da gente, quando a gente coloca empecilhos na nossa cabeça, as coisas não acontecem. Em dezembro, quando a gente encerra o ano, a gente faz 1 milhão de promessas, de não sei o quê. Quando a gente está em julho, o ano passou, a gente não conseguiu fazer nada, colocamos uma porção de empecilhos na nossa cabeça, mas eu vou deixar isso para lá, depois eu pego isso, que eu não sei o que e tal. E vai virando uma bola de neve. A gente precisa agir agora, porque a gente está acumulando coisas, acumulando coisas. Tem uma história que fala o seguinte, tinha um palestrante espírita, acho que nem palestrante, acho que ele era dirigente de uma casa, eu não me recordo qual. Ele foi... Perdão. Ele estava num shopping center e aí ele saiu, foi para o estacionamento, pegou o seu carro e quando ele estava para sair, bateu uma menina, uma jovem, na janela dele. E aí ela pediu R$20 para ele para comprar um remédio. Aí o dirigente, no alto do seu conhecimento, virou e falou, mas que remédio é esse? Ela falou, o remédio tal, eu preciso desse remédio. Ele, mas você precisa desse remédio para quê?
Eu preciso desse remédio porque eu tenho um problema tal, tal, tal. Mas você tem receita? Eu tenho a receita aqui comigo. Então. Quem te deu essa receita? Foi um médico ali, não sei o quê. De qual hospital? Nesse momento de questionamento do dirigente para a menina que estava pedindo, o mentor dele aparece para ele e fala, olha, dá logo o dinheiro, porque o mérito da caridade você perdeu. Então a gente começa a botar muito empecilho, gente. Assim, a gente tem uma oportunidade a cada segundo de fazer a caridade, de fazer o bem, de melhorar, de ser pessoas melhores. Né? Perdão, está difícil. Ai. E por que a porta é larga? Porque não exige esforço nenhum. A gente para fazer o mal, a gente está suscetível a fazer o mal o tempo todo. A gente procura sempre pegar as nossas piores tendências e trazer à tona. É mais fácil fazer o errado e muito comum as pessoas fazem o errado realmente. Eu antes de vir para cá, eu estava para imprimir esse material e a minha impressora não funcionava de jeito nenhum. Não funcionava de jeito nenhum. E eu comecei a ficar nervoso, porque já estava dando horário, não moro tão perto daqui. E aí fui numa papelaria que fechava às 6 horas. Eu cheguei lá às 6h05, correndo, batendo, pedindo para imprimir, nada. Mas eu fiquei com tanta indignação que ela não imprimiu minha folha, eu cheguei atrasado. Ela estava no direito dela, mas a gente tende sempre a achar que o outro tem que fazer alguma coisa para a gente. A gente tem que... a gente acha que os outros estão sempre errados e a gente acaba não se observando. Saindo de lá, peguei meu carro, xingando Deus e o mundo, peguei um trânsito forte também. Aí, falei, não, pera, calma, você está indo dar uma palestra, não é assim, se acalma. Aí botei um CD espírita que eu tenho no carro e fui me acalmando. Mas se eu deixo aquilo me contagiar, eu ia chegar aqui uma pilha de nervos, eu ia chegar aqui nervoso, sem conseguir elaborar a linha de raciocínio. E assim, a gente está aqui dentro da casa espírita, perdão, e aqui na casa espírita, a gente está em contato com muita gente que está tentando se melhorar, que quer ser uma pessoa melhor, ou pelo menos dentro da casa espírita passa a imagem do melhor que ela é. Então aqui a gente tem uma convivência de muito carinho, de muito amor, de beijos, abraços. A gente tem que pegar isso e levar lá para fora. Por que acontece? Me foi feito um questionamento, há alguns anos atrás, sobre qual a pessoa mais importante da minha vida. A pessoa mais importante da minha vida? Minha mãe, meu pai, minha avó, minha esposa, minhas filhas. Difícil dizer quem é a pessoa mais importante. Parei um tempo, falei, olha, não consigo te responder quem é a pessoa mais importante da minha vida, mas talvez eu dissesse minhas filhas ou minha esposa, enfim. E aí a pessoa que me questionou falou, olha, a pessoa mais importante da sua vida é o seu próximo. É o próximo. Deus, está lá os 2 mandamentos básicos de Jesus. Ama o próximo como a ti mesmo, ama Jesus, Deus acima de todas as coisas. Ama o teu próximo. Se a gente tem a mesma carinho que a gente tem com os nossos familiares, com desconhecidos, com estranhos, com pessoas que vai gritar no sinal, imagina que é a sua mãe dirigindo o carro. Você vai xingar alguém, imagina que é a sua avó, imagina que é a sua filha, imagina que é a sua esposa. A gente só evolui, a gente só sai dessa relação que a gente está no mundo de hoje através do amor. Se eu rebater ódio com ódio, aquilo vai ficar. Se eu rebater com amor, a pessoa, não, pera, tá bom, desculpa. E a gente vai evoluindo. Em relação à porta larga, é interessante porque assim, eu faço um trabalho de evangelização com jovens, eu estou aqui hoje falando com você, a gente está conversando, eu faço um trabalho de visitas a asilos e orfanatos, e ainda assim, sempre que alguma coisa alguma tendência má que eu tenho, eu estou perto ali dessa região, ou então eu estou prestes a fazer uma coisa errada,
eu tendo a me nivelar por baixo. Falar, mas eu faço tanta coisa, tem tanta gente pior, não vai fazer mal. Só que, além de ser um pensamento orgulhoso, tem uma porção de problemas aí, a gente tem que sempre procurar bons exemplos, não ficar se rebaixando. Falar, mas se eu fizer isso hoje não vai ter problema. Não é assim. Eu estava conversando com uma das meninas da minha evangelização sobre isso outro dia. Falei, mas quando você tiver, não é fácil, tá, gente? Quando você tiver para fazer alguma coisa que você acha errado, pensa o que Jesus faria, pensa que Jesus está ali. Ela falou, mas Jesus é muito distante de mim, eu não consigo pensar, Jesus é um espírito muito mais evoluído do que eu. Falei, então pensa em Chico Xavier, pensa em Eurípides, pensa em Bezerra, pensa em Joana de Ângeles, pensa quem você achar mais perto. Mas pensa em alguém que consiga te dar esse exemplo, consiga ser alguém que possa ser um mentor para você nesse momento. Perdão. Eu tive recentemente, eu tenho 4 anos, na Comerge. Comerge é a Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. E ano passado a gente recebeu uma carta de José Grosso. E falava inúmeras coisas. E a que mais me pegou é que ele falava o seguinte, obrigado. Que ele falava o seguinte, jovem, camarão que dorme, a onda leva. E aí todo mundo começou a rir e tal. E tinha uns senhores de idade que trabalham aí na Comerge, que ajudam. E aí vem logo embaixo a expressão dele. Velhos, camarão que dorme, a onda leva. Então, o que acontece? A gente tem a oportunidade de fazer o bem o tempo todo. Não adianta a gente fazer bem uma vez e achar que é o suficiente, que está bom. A gente vai ter que fazer o bem a nossa vida inteira. É o nosso compromisso. A gente, para sermos espíritos de bem, a gente tem que fazer o bem o tempo todo. Né? Não adianta fazer o bem segunda, terça, quarta, e quinta e sexta você não desistir, não fazer nada. Eu vou sair daqui, vai ter alguma coisa que eu vou ter que poder, vai ter uma oportunidade, vai me aparecer, vou chegar em casa, primeiro seja brincar com as minhas filhas, seja fazer alguma coisa, a gente tem oportunidade o tempo todo. Não adianta eu sair daqui estressado porque não estou preso no trânsito, aí chego em casa, não tem comida para o jantar, não adianta. Eu tenho que sair daqui com o mesmo pensamento que eu entrei aqui, de fazer o bem. Porque, como vocês sabem, a caridade começa na nossa casa. A gente tem que fazer o bem em casa, primeiro e depois espalhar. Além disso, a nossa amiga, qual é o nome da nossa amiga? Joana, estava falando, eu achei interessante, não tem como a gente ser promovido no nosso trabalho sem a gente fazer por onde, sem fazer uma diferença, só esperando que coisas boas aconteçam na nossa vida. Né? Sem a gente inovar, sem trazer resultados, sem fazer bem aquilo para que a gente foi contratado. Às vezes a gente, como eu falei lá atrás, a gente espera que as coisas boas aconteçam, mas a gente não está fazendo por onde. É muito fácil. Eu fazia isso quando eu era mais novo. Ia começar uma prova, e eu, na hora da prova, rezava. Não vai adiantar, eu não estudei. O meu mentor, meu anjo, não vai conseguir me passar resposta. Não adianta, se eu não estudei, eu não vou conseguir. Perdão. E assim, a gente não vai saber como é o reino dos céus se a gente não melhorar. Melhorar no quê? Melhorar no amor, melhorar na dor. Porque é muito fácil, como eu estava falando. Tá tudo bem na vida? Excelente. Sou uma pessoa maravilhosa, eu vou fazer caridade. Tá com problema na vida? Mesma coisa. Tem que trabalhar, tem que fazer por onde. Porque quando a gente... isso é uma experiência própria. Quando a gente está passando por dificuldade, não tem nada melhor para a dificuldade, para a dor, para o problema, do que fazer o bem para o próximo. Obrigado, querido. Não tem. É difícil. Você está com dificuldade e você simplesmente pensar no próximo. Mas, caramba, é muito bom você ter a oportunidade de ver um sorriso, mesmo que não seja o seu, você está fazendo alguma coisa por aquilo, e aquilo vai te enchendo a alma, vai te enchendo de alegria, e você vai se contagiando e vai acabar sorrindo também. Então, assim, nossa amiga falou, melhor remédio para depressão, caridade.
Caridade. Fazer o bem, trabalhar no bem, é o melhor remédio que tem. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre... Cadê? Desculpa, perdi aqui a linha. Aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Ainda hoje, gente, perdão, de novo. A gente acha que se eu for batizado, que se eu frequentar algum templo religioso, se eu fizer orações múltiplas, eu confiando somente no valor das palavras, nós iremos automaticamente entrar no reino dos céus. A gente pensa que ser espírita é somente frequentar as palestras. A gente já vai possuir o direito de estar num bom lugar. Eu vi muita palestra espírita, mas o que você fez? Né? Isso me lembrou uma história, que eu não vou lembrar o livro agora, que era um rapaz, um palestrante espírita, e ele passou boa parte da vida fazendo muitas palestras e tal. E aconteceu com ele uma coisa que é o seguinte: ele entrou em modo automático. Aquilo para ele virou um trabalho, virou uma coisa que ele perdeu o amor no que ele fazia. Ele vinha aqui, falava, mas aquilo não significava nada para ele, não tinha valor para ele. Ele simplesmente, a melhor expressão, ele entrou em modo automático realmente. E aí, ele, no final da vida, desencarnou, e quando ele acordou, para surpresa dele, ele estava no umbral. Quando ele acorda no umbral, ele fala: já sei o que eu vou fazer. Vou fazer uma oração e vou sair daqui. Não adiantou. Porque não foi uma oração sincera. Não foi uma oração de coração. E o rapaz acaba até se perdendo. Eu vou tentar lembrar o nome do livro. Ele acaba se perdendo. É uma história bem complicada. Porque ele ele se envolveu tanto no orgulho daquilo que ele fazia. Ele se prendeu tanto no ego. Ele achava que ele estava realmente no caminho certo. E quando ele descobre que não estava, foi bem difícil. A gente precisa desenvolver em vida as nossas qualificações. Todo mundo tem coisas boas dentro de si. E como é que a gente faz isso? A gente vai melhorando através da experiência. Quem vocês eram há 10, 15 anos atrás cometeria os mesmos erros que vocês cometem hoje? Não. Eu também não. Provavelmente, espero. A gente tende a ser uma coisa assim, no meu caso, que sou um pouquinho jovem, a gente tende a ser muito imediatista, né? A gente quer sempre resolver tudo, a gente, mas eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo e tal. Só que a gente às vezes esquece também que tudo é seu tempo, né? A gente, é claro que a gente tem que aproveitar ao máximo a nossa encarnação, aproveitar que eu digo, para evoluir. Mas a gente também tem que ter paciência, tem que ter fé, tem que ter resignação, porque nós somos espíritos imortais, né? Todo mundo a gente vai evoluir sempre. Então, muita calma também, não adianta a gente pegar porção de trabalho, porção de coisa, se afobar e não conseguir dar conta também do que a gente está fazendo. Eu trabalho com jovens, eu vejo muito isso. Tem um menino que dou aula para ele, e ele está praticamente enfurnado dentro do centro espírita, ele não sai mais do centro espírita, ele trabalha na segunda, terça, fazendo uma porção de coisa, não sei o que, e ele está fazendo, começando, até no último domingo ele não conseguiu comparecer, porque ele está cansado. Ele se comprometeu com uma coisa no domingo e está fazendo uma porção de outras coisas ao mesmo tempo. Então, tudo é seu tempo. Como eu estava falando, a vida ela apresenta para a gente as oportunidades de melhora. Basta a gente enxergar. A gente tem que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e mão de ajudar, sempre. Isso me lembrou uma história que eu frequentava uma casa espírita, também fazia um grupo de jovens, e a gente fazia um trabalho muito ligado ao teatro, artes em geral, música, e a gente foi convidado para uma outra casa espírita para assistir uma peça que ia ter nessa casa. E aí fomos todos, 15 jovens no total, todos mais ou menos da mesma idade, muito empolgados. Era umas 3 horas da tarde, mais ou menos. E a gente foi chegando nesse centro espírita, bem localizado,
uma rua tranquila, de dia. Em frente ao centro espírita, do lado da porta, tinha um rapaz com umas roupas maltrapadas, uma barba, um gorro, bem sujo, sentado do lado da casa espírita, sentado abaixado, somente com a mão esticada. Aquela cena chamava atenção, porque era do lado da casa espírita, e um rapaz ali e tal, mas a gente, jovens ali, conversando sobre a peça que a gente ia ver e tal, blá, 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 acabou que a gente passou batido. Falou, alguém da casa espírita aqui, não é nossa casa espírita, é outra casa, alguém vem aqui e ajuda ele, deve trabalhar aqui, deve fazer alguma coisa aqui, alguém ajuda ele. Passamos. E aí, entramos na peça, começamos a ver e tal, esqueci aquilo completamente. E aí, no meio da peça, o rapaz entra na casa espírita. Ele entrou na casa espírita, as pessoas ficaram meio espantadas, olhando, pensando e tal. E ele foi entrando, pessoas em silêncio. E aí, ele entrou no palco. Quando ele entrou no palco, ele tirou a barba falsa, tirou o gorro, tirou as roupas sujas. Ele era um ator da peça. Continuou contracenando, a gente muito espantado. Quando acabou a peça, ele veio falar com a gente, com todo mundo, né? Eram umas 200 pessoas mais ou menos, dirigente espírita, palestrantes, porção de pessoas. E ele falando, olha, toda peça que a gente faz, era uma companhia de teatro, toda peça que a gente faz, eu tento trazer esse personagem. Por quê? Porque é uma oportunidade de a gente ver as pessoas se estão agindo de acordo com a fé cristã. E eu tenho que confessar que nenhum de vocês veio falar comigo. Eu não pedi nada, eu não falei nada, eu só estiquei a mão. Eu só queria a mão amiga. E ninguém falou comigo. E uma vergonha alheia impressionante, todo mundo saiu quieto da casa espírita. Foi uma coisa assim, bem forte, que me marcou muito. E isso só traz essa ideia, o que eu estava falando, da oportunidade de se apresentar e a gente não vê. A gente é condicionado a fazer o bem quando a gente vai fazer o bem. Hoje eu vou trabalhar com os idosos, hoje eu vou fazer isso. Então eu vou fazer o bem ali, vou fazer o bem na casa espírita, vou fazer ali. Mas ao redor tem uma porção de pessoas que talvez precisem de você que você não está vendo. Que você está condicionado a fazer somente aquele bem. Às vezes as coisas saem do nosso controle, sem a gente saber, mas por uma razão. Às vezes você está indo para uma palestra espírita, eu estou indo para algum lugar, seu carro saiu você pegou um trânsito, você pegou um atalho, quando você pegou um atalho, você descobriu uma família de crianças que estava com fome, alguma coisa, você vai lá e ajuda. As oportunidades vão aparecendo, a gente tem que saber aproveitar. Uma vez, eu estudava, eu fazia faculdade ali no Shopping Barra World, no Recreio, e a minha professora era espírita. E aí, um dia eu estava conversando com ela, falou, eu tenho uma porção de roupas de criança, coisa assim no meu carro, será que você não leva para casa espírita? Eu falei, levo, não sei o que e tal. Peguei as sacolas e aí ia botar no meu carro. Aí eu saí por uma outra entrada que eu costumo não sair, e na frente do shopping estava uma mãe e duas crianças. E as roupas estavam na sacola, cabiam perfeitamente na mãe e nas crianças. Eu fiquei assim, abismado, fiquei até arrepiado. Eu falei, como é que é possível isso? Né? Eu ia embora para outro caminho, eu me perdi, saí por ali, e depois eu nunca mais vi eles. Então, assim, a gente tem que estar atento o tempo todo para isso. A gente recebeu um tempo atrás, não é uma carta, alguém fez uma pergunta ao plano espiritual e quem respondeu foi Chico Xavier. E a pergunta era o seguinte: qual é a maior sensação de arrependimento de nossos irmãos desencarnados? E Chico respondeu com 2 palavras: tempo perdido. Tempo perdido. Você esteve aqui, você teve a oportunidade de fazer e não fez. Agora você tem 1 milhão de outras coisas para fazer. Gente, não é fácil, não, pelo amor de Deus, eu não sou exemplo de nada, só estou falando que a gente tem uma oportunidade de fazer, a gente tem que aproveitar o presente, a gente tem que aproveitar a nossa vida para fazer as coisas. A gente não pode não perceber essas oportunidades e deixar para lá. Nós temos que tentar ser o nosso melhor sempre, dentro da casa espírita e fora da casa espírita. Aí você vai falar, mas lá fora é difícil, mais fácil para mim me isolar do mundo. Vou me isolar do mundo, vou morar numa montanha, vou viver rezando o tempo todo, vou morar numa montanha.
Tá bom. Vocês acham... Perdão. Que se vocês fossem hoje para o alto de uma montanha, esquecer de tudo, e ver uma vida de estilo budista, quando vocês voltassem algum dia, vocês iam reagir da mesma forma que vocês reagiriam às coisas que vocês reagem hoje? Não sei, vocês passaram a vida inteira rezando e não foram testados na prova. A gente só passa na prova quando a gente é testado. Não adianta eu viver em isolamento e quando eu voltar, continuar agindo da mesma forma, porque eu não aprendi nada. Né? Mas aí você vai falar, mas eu só lido com gente ruim, eu sou uma pessoa muito boa, eu só lido com pessoas que não têm qualidade, eu sou uma pessoa muito boa. Então, as pessoas ao meu redor não têm qualidade nenhuma, eu não consigo, não dá. E aí eu vou contar uma história para vocês do Chico Xavier. O Chico, quando ele estava encarnado, lá no centro dele, tinha um senhor de idade que dizia que era um terror do centro. Ele atrapalhava a palestra, ele aterrorizava os palestrantes, os trabalhadores da casa. E eram pessoas que tentavam ter paciência, mas o senhor era a peste. Aí eles se reuniram, os trabalhadores da casa, para falar com o Chico. Eles, vamos conversar com o Chico e falar para ele, expor a situação. Não está dando, esse senhor está atrapalhando o nosso trabalho. A gente tem que falar alguma coisa, está atrapalhando o nosso trabalho na nossa casa. Então vamos lá. Aí eles se reuniram, aí foram falar com o Chico. Falou, Chico, sabe o senhor tal? Sei sim. Então, Chico, ele tem estado muito atazanado, tem atrapalhado muito o trabalho da casa. A gente queria que você desse um jeito nisso, se livrasse dele, a gente quer tirar ele, não sei o que e tal. O Chico parou, olhou para ele e falou assim, mas você viu como ele é limpinho? Aposto que ele toma banho todo dia. Então, dentro das inúmeros defeitos que o senhor tinha, o Chico conseguiu ver que uma qualidade. Ele toma banho, pelo menos. É uma qualidade. Né? Então, assim, a gente tende a ver só o lado ruim das coisas. A gente tenta a gente só vê o lado ruim das coisas. A gente vai falar, pô, mas aquela pessoa já isso, aquilo, não sei o quê. Quando a pessoa todo mundo tem qualidade, mesmo que seja só tomar banho. Todo mundo tem alguma coisa boa, gente. A gente tem que saber aproveitar isso. Perdão. Eu queria trazer para vocês também uma reflexão agora, que é o seguinte. A gente já pensou naquela reflexão do que o ano de vocês precisa para ser o melhor ano de vocês. Então eu queria trazer uma outra reflexão, que é o seguinte. Qual o objetivo da vida de vocês? O objetivo da vida de vocês é ser feliz. Ponto. É ser feliz. Como é que a gente é feliz? Melhorando. Melhorando, evoluindo, fazendo bem, renascendo várias vezes e fazendo bem. A gente vai falar, mas o objetivo aqui na Terra é evoluir. Sim, é evoluir para você ser feliz. A gente está aqui para ser feliz, gente. Ninguém veio para sofrer. Ninguém veio para sofrer. Deus não quer ninguém sofrendo. Aí você fala, mas tem tantas pessoas que às vezes estão sofrendo, que não sei o quê. Deus não quer ninguém sofrendo. Às vezes a pessoa tem que passar por uma situação dessas, mas Deus não quer ninguém sofrendo. Deus é como se fosse o nosso pai. Vocês são pais, gostariam de ver filho de vocês sofrendo? Não. Ninguém quer. A gente veio para ser... Nossa Senhora, a gente veio para ser feliz, gente. Por isso, os rótulos acadêmicos, sociais, religiosos, isso não é valorizado na contabilidade divina. Não é. O que conta é o esforço, é o sentir, é o pensar e fazer sempre o bem. Porque adianta você só pensar e não fazer? Às vezes adianta, porque você já talvez não estivesse pensando e já está dando um passo grande nessa etapa. Mas vamos pensar e vamos tentar fazer também. Não é só ficar no mundo da imaginação. Vamos tentar botar em prática.
Assim, ser cristão é aceitar no seu íntimo um Deus perfeito, que é Pai de todos, que não quer ver ninguém sofrer, quer ver a gente feliz, que quer que a gente seja feliz, né? Sem discriminação, sem privilégios, todos iguais, porque somos todos filhos dele. Nossos filhos não são iguais pra gente, a gente não vê nossos filhos iguais, a gente não ama nossos filhos iguais. É a mesma coisa. Quando a gente parar com tentar ser superior, tentar, enfim, tentar ser igual, tentar amar igual, como eu falei lá atrás, a pessoa mais importante é o próximo, a gente vai melhorar. A gente tem que se sacrificar um pouco mais, combater as nossas imperfeições, nosso orgulho, nosso egoísmo, desapegar dos bens materiais e usar esses bens não só para si mesmo, mas bem da nossa família espiritual. Nós todos somos uma grande família espiritual. Então, assim, o que foi dado para a gente aqui na Terra é esperado que a gente retribua. Se foi dado uma condição de estudo para você, é esperado que você retribua essa condição de estudo fazendo algum trabalho. Se foi dado mais condição financeira para você, é esperado que você retribua. Deus não dá as coisas para a gente simplesmente por dar. Ele dá porque Ele quer, Ele confia na gente que a gente vai usar bem aquele tesouro que foi dado para a gente. Né? Então, assim, vou fazer uma terceira reflexão com vocês, para vocês pensarem um pouquinho. O que vocês receberam de Deus que vocês podem contribuir? O que vocês podem fazer? A gente tem que pensar nisso, né? E assim, para mim, o que mais se destaca, é claro, Deus me deu tudo. Me deu saúde, me deu família, me deu tudo. Mas assim, são os ensinamentos, a palavra de Jesus. A gente que é espírita, as pessoas de outras religiões também, tem uma missão muito grande de semear o bem. A gente tem um conhecimento de uma palavra, a gente tem um conhecimento do amor, a gente tem um conhecimento de causa. Então a gente tem a obrigação de semear. Obrigação, gente. É falar do amor o tempo todo. Você vai ver no jornal, se abre o jornal, se liga a televisão no jornal, a gente só vê tragédia. O mal se propaga, o bem não espalha. Aí você pode falar, mas por que o bem não precisa ser divulgado, porque o bem verdadeiro é feito sem ninguém saber e tudo mais. Mas deixa eu falar uma coisa. A gente não está querendo aqui que as pessoas façam o bem por ostentação, que façam o bem para se mostrar. A gente precisa divulgar o bem. Se você parar para ver o jornal, para ler revista, você vai ler uma ou duas notícias sobre pessoal faz visita em algum lugar, pessoal faz cara. E vai ver 1 milhão de coisas horríveis. Porque é muito mais fácil, as pessoas se apegam a essas coisas. Se a gente conseguir divulgar o bem, o mundo já vai estar num lugar melhor. As pessoas fazem isso. As pessoas são levitadas por isso. As pessoas são levitadas por isso. Quando você transmite, às vezes, não adianta nada virar para uma pessoa e falar, olha, eu tenho um trabalho numa casa tal, a gente faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. A pessoa não escuta. Mas às vezes a pessoa vendo você fazendo, aquilo vai inflando a pessoa vai falando, caramba, que legal, eu quero fazer também. Então assim, a gente não só falar, mostrar, dar exemplo, o tempo todo. O Espiritismo, gente, ele vem para multiplicar o número dos chamados. E pela fé que ele faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. E eu vou entrar numa outra questão aqui com vocês agora. O filho que recebe uma extensão de terra de seu pai, mas que ele não cultivou e foi tomada pelas ervas daninhas, esse filho pode culpar seu pai pelos problemas que ele se encontra devido ao descuido? É culpa do pai que o filho não teve cuidado? É culpa do pai que o filho se encontra numa situação ruim? Deus dá a gente o que a gente precisa para sobreviver. Deus dá a gente o necessário. A gente não vai vir aqui para a Terra com coisas supérfluas. A gente tem o necessário para fazer o bem, a gente tem o necessário para ajudar, a gente tem o necessário para tudo. Basta a gente fazer. Né? Perdão. Para quem menospreza a oportunidade de trabalhar,
perde o emprego, não perde? Se você não, eu não consigo trabalhar, você não vai trabalhar. A gente não pode acusar má sorte, a gente não pode acusar a providência divina, a gente não pode nem acusar o empregador. Está dentro da gente. Só cabe a gente. Então, assim, Jesus, como nossa amiga falou, recomenda que a gente persevere no bem. Quanto mais disciplina, mais esforço, mais renúncia, maior serão nossos ganhos de paz, saúde, prosperidade, aumentando as oportunidades e os recursos a serem empregados na nossa missão. Uma outra história de Chico. Hoje o Chico está em todas. O Chico Xavier, ele tinha um trabalho que ele recolhia alimentos e água para um grupo específico de moradores de rua que morava embaixo de um viaduto. E ele fazia isso já tinha um certo tempo, ele sempre recolhia esses alimentos, ele sempre conseguia recolher esses alimentos. E aí um dia, Chico não conseguiu recolher alimentos. Não conseguiu. Não tinha gente, não conseguiu. Conseguiu só as águas. E aí Chico Xavier, que é Chico Xavier, se abateu. Falou, poxa, não consegui essa semana, acho que eu nem vou lá então, eles não vão me receber bem, eu não estou com alimentos, eles não vão querer nem olhar para a minha cara. Não vou. Chico Xavier. E aí, nesse momento, o Dr. Bezerra aparece para Chico e fala, não, Chico, você vai lá sim. Esse pessoal precisa de um amparo, precisa de uma conversa, de uma oração que seja, de uma água, alguma coisa, você vai sim. E aí Chico, tá bom, então vamos. E aí Chico vai andando, e ele chega no tal viaduto. Quando ele chega no viaduto, os moradores vão lá recebê-lo e tal, e falam, mas peraí, o senhor não trouxe comida hoje pra gente? Por que o senhor não trouxe comida pra gente? Fala, eu não consegui trazer a comida, eu só trouxe a água, mas será que a gente podia fazer uma oração também? E aí, esse cara é maluco, não trouxe comida, quer que a gente faça oração com ele? Nada a ver. E aí um dos moradores que já era mais antigo falou, não, seu Chico vem aqui todo, não lembro o dia específico da semana, todo sábado vai. E nós vamos fazer uma oração sim com ele, vamos se juntar aqui, a gente trouxe a água e vamos fazer uma oração sim com ele. E aí, eles fazem a oração, se juntam, dão as mãos, começam a fazer a oração, o Chico faz uma oração lindíssima, quando de repente passa um caminhão buzinando, o seu Chico Xavier está aqui? Aí ele fala, Chico, sou eu. Ele esse caminhão aqui é de um rapaz de São Paulo, que o senhor ajudou com a filha dele, curou a filha dele, e ele mandou esse caminhão cheio de alimentos para o senhor. Era a quantidade certa de alimentos para os moradores de rua. Ele falou, mas como é que o senhor sabia que eu estava aqui? Ele falou, onde é que foi endereçado esse caminhão? Ele falou, realmente, eu passei na sua casa, mas um tal Dr. Bezerra falou que você estava aqui. Então, gente, perseverem, a gente tem que perseverar. É fácil? Não é fácil, não é nem um pouco fácil. A gente tem que perseverar, a gente tem que lutar, a gente não pode desistir. Se a gente desistir, né? Quanto tempo eu tenho? Acabou já? Posso só encerrar aqui rapidinho? Só para encerrar, gente, desculpa, eu estou meio tempo aqui. Na página 251 do Evangelho, tem como um tema uma comunicação mediúnica, psicografada em Bordeaux, no ano de 1863, de autoria do espírito Simeão. Nessa página, Simeão discorre sobre a história do cristianismo, desenvolvendo a imagem de uma árvore, que é a árvore da vida, que com seus galhos está destinada a abrigar os viajantes cansados do caminho, oferecer uma sombra e frutos nutritivos. E ele diz o seguinte, os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e fé. O cristianismo, como vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos. Mas qual poucos escolhem? Então, gente, não tem como discutir. Nós somos hoje milhões de cristãos. Por que o mundo ainda continua assim? A gente está sendo cristãos de coração? A gente está vivendo uma vida cristã verdadeira? A gente está seguindo os preceitos de Jesus? Vocês todos, a gente não está nesse momento chave do planeta
reencarnados por acaso. A gente foi escolhido para viver nesse momento evolutivo da Terra, a fim de que, ao mesmo tempo que a gente se liberte das nossas imperfeições morais, a gente contribua para que a Terra se transforme. É a reforma íntima. A gente vai melhorando para melhorar os outros. É uma corrente, assim que funciona. A gente nunca teve tanto conforto na nossa vida, no nosso planeta Terra. Nunca teve tanto conforto. A gente nunca foi tão vazio de esperança e de fé. A gente nunca teve tanta facilidade tecnológica. A gente teve um boom nos últimos 20 anos de tecnologia impressionante. Coisas assim, espantosas até. E a gente sofre. A gente sofre mais psicológicos. A gente sofre. E isso tudo é fruto da nossa superficialidade, que a gente precisa de mil necessidades artificiais. A gente está sempre querendo comprar. Sempre querendo mais. E sem notar a real, verdadeira carência do alto amor que nos envolve. Se a gente ignorar esse aviso, gente, vamos ser nós que vamos clamar, Senhor, Senhor. Então, há muitos os chamados e poucos os escolhidos, disse Jesus. Realmente, Cristo nos fez um alerta e um convite ao mesmo tempo. Pediu para que fizéssemos da vida encarnada uma oportunidade ímpar. Veja a condição do nosso planeta. A Terra é habitada por milhares de pessoas. Porém, quantos de nós teremos caminhado um passinho à frente com uma perfeição quando a gente desencarnar? É isso, gente. Obrigado. Nesta jornada, pelos caminhos da luz, Ele deu-lhe